Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem. Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Eu já sei sua resposta, que é só de rena, né? É só de rena que é pecado. E feia também. Ah, tatuagem feia. Tatuagem feia é pecado. Entendi. Olá pessoal, aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre tatuagem. Porque vai causar pelo menos um transtorno, 50% vai discordar, então para que eu vou fazer? Se hoje eu não preciso viver para mim, eu não preciso mostrar nada para ninguém, meu corpo, eu não preciso que ninguém fique adorando meu corpo, porque se eu faço uma tatuagem, eu não vou fazer para ficar embaixo dessa camisa, para ninguém nunca ver. Você vai fazer uma tatuagem para todo mundo ver, então é sinal que você quer que os outros vejam. Então existe algo dentro de você que está precisando ser preenchido. Um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei, vai fazer? Pô, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu estou lendo a Bíblia, não. Está lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim. Olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, os acessórios completos? Aí ele falou, não dá para conversar com o senhor não, pastor. O senhor é muito esquisito. Eu não tenho nada contra tatuagem não, ok? Só acho que a idade vai chegando e fica feio. Quando você é novinho, esse dia eu vi uma senhora com afro. Tinha sido uma afro em algum momento da vida dela. Tinha sido uma afro. É que jogaram soda cáustica na afro, no pé da afro. Aí eu trouxe. Gente. Gente, nunca se teve tanto interesse em ouvir a respeito de Deus. E quem é que vai fazer isso? Sou eu e você. Você do seu jeito, eu do meu. Eu só sei pregar assim. Eu não tenho outro jeito, eu já tentei ficar atrás do púlpito, sério. Já botei gravata. Tomei Rivotril. Eu já fiz de tudo para tentar, mas é o meu jeito. Aí, esse dia eu estava pregando, tinha um pessoal saindo. E eu falei, gente, o pessoal está indo embora. E aí a minha cabeça falou assim, Cláudio, está tão bom que eles vão chamar mais gente. E até para rejeição eu já me preparei. A minha fanpage, aí ela pra vir tá lá, não é o Facebook, é a fanpage. Lá eu tenho lá só quase 1 milhão de seguidores. Qualquer vídeo que você clicar meu, você não consegue ter paz. Porque você vai olhar e você vai ler um atrás do outro e é só lapada. Lapada, lapada. Só que diante de Deus, Mai, juro a você, se eu tivesse aí eu não daria assim. Eu não faria isso, eu não faria isso. Eu não botaria isso, eu não botaria aquilo. E colocaram aqui, ela é linda e é mesmo, viu, gente? Eu não faria nada disso. Então, eu acho assim, talvez você que tá aí do outro lado se afastou, tá desviado por causa de críticas, de perseguições, ou por causa de uma enxurrada de haters que te acompanham na sua vida real e virtual. Eu tenho algo só pra te dizer aqui. Não se afaste do amor de Cristo.
independente de sua opção sexual, independente de sua religião, independente do que quer que seja. Mas, pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Porque na hora certa, no tempo dele, ele vai fazer. A minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe, quando se converteu, no primeiro dia ela largou toda a cachaça dela. E ela tem mais de meia década comigo que não sabe botar um álcool na boca, porque Deus libertou ela. Mas tem pessoas que Deus não trabalha assim. Eu ganhei a alma da minha tia pra Jesus. E minha tia era usuária não só de maconha. Minha tia se converteu, continuou usando a maconha dela e foi uma guerra pra ela largar. E hoje a minha tia está se vendo liberta disso. Você tá entendendo? Que se eu falar assim pra você, eu vou entrar no batismo agora. Se eu falar assim pra você, você não pode aceitar Jesus. Porque você é lésbica, porque você usa maconha, porque isso, porque aquilo. E quando que você vai aceitar? Quando você deixar o seu pecado. Vinde a mim como tu estás, venha. Venha drogado, venha viado, venha sapatão, venha o que quiser. Eu estou aqui pra te receber. Venha ladrão, venha tudo. Deixa que eu trabalho na tua vida. Deixa. É igual o batismo. João Batista mandou alguém fazer curso pra batizar alguém. Me prove na Bíblia. Não. Jesus mandou alguém fazer curso, Mai. Mas você só pode entrar em certas igrejas e ser batizado se você fizer tanto curso. Na Assembleia de Deus eu não fui batizada nas águas. Acho que nesse podcast aqui não tinha como a gente começar de uma outra forma, né? Fazendo a pergunta que todo mundo manda e quer saber, né? Tatuagem. Essa é a pergunta que eu É mais ouço pecado. na minha vida. Sério, de verdade? De verdade, cara. Toda vez que eu abro uma pergunta, a caixinha de pergunta no Instagram, é pelo menos um décimo das perguntas é tatuagem. Eu já sei sua resposta, que é só de rena, né? Que É só de pecado. rena que é pecado. E feia também. Ah, tatuagem feia. Tatuagem feia é pecado. Pô. Entendi. Como é que você começou a fazer tatuagem, essas coisas? Como é que foi essa... Quando eu me converti. É mesmo? Por Antes você incrível não que tinha? pareça, não tinha. Na verdade, fora de Cristo, eu tinha medo de fazer tatuagem, porque eu tinha uma perspectiva de que talvez algum dia Jesus me salvaria. E aí eu tinha medo de fazer alguma coisa muito louca, um gnomo, alguma coisa do tipo, enfim, depois na vida adulta me arrepender. E aí quando eu me converti, a primeira tatuagem que eu fiz foi uma tatuagem na barriga, escrita Jesus Cristo, que foi uma espécie de aliança assim, que eu fiz com Jesus na minha conversão. E aí depois ali, enfim, começamos a onda dura e pouco tempo começaram a vir muitos tatuadores pra onda. Eu tinha um tatuador específico que era bem próximo a mim, enfim, que me dava tatuagem de graça e aí eu fui fechando mesmo? o corpo de Que é tatuagem. caro, né? Uma coisa cara, né? Bem caro, né? Entendi. Mas foi depois da minha conversão. Muito por conta disso, pra não me arrepender no futuro Olha só. das tatuagens que eu faria. Você né? tinha quantos anos fez a primeira? Tinha 17 anos. Entendi. E pra você, assim, o que significa tatuagem? Assim? Eu não entendo que eu não tenho nenhuma. Para mim não significa nada. É engraçado isso, porque tem muita gente que supervaloriza a tatuagem. Isso. E tem outros, enfim, que acham que ela... Eu acho que, na verdade, os dois grupos supervalorizam, né? Aquele que é contra e aquele que é a favor. E eu não sou nem do contra nem do a favor, eu sou ali do intermediário. Ainda que eu tenha bastante tatuagem, eu não julgo a tatuagem uma coisa tão importante, por exemplo, ao ponto de causar, sei lá, uma celeuma familiar, porque meu pai não deixa. Eu vejo alguns jovens muito preocupados com isso. Ah, meu pai não deixa, parceiro, fazer tatuagem. O que eu faço? Não faz nada. Enfim, vive a tua vida. Isso é menos importante. Ou na minha igreja não deixo fazer tatuagem. O que eu faço? Não faz nada. Enfim, é muito mais importante a vida com a igreja do que a tatuagem. Então eu acho que existe uma supervalorização tanto de quem é contra e como também de quem é a favor, né? E você, por esse tempo agora, assim, você rodou o Brasil inteiro, assim, né? E até alguns lugares fora. Você enfrentou algum tipo de resistência por parte de igrejas ou liderança? Olha, não. Eu não me lembro de alguma coisa específica assim que me causou algum tipo de estranheza. E eu também tô meio que acostumado, não sei, enfim.
Talvez no Japão, mas não de igreja, mas por causa da cultura, porque lá no Japão a tatuagem é um utensílio da Yakuza, né? Que é uma máfia japonesa, enfim. Então, havia uma estranheza, mas ao mesmo tempo os japoneses achavam que eu tinha cara de americano, então eles meio que... Era um rapper americano. Uma coisa desse tipo, enfim. Mas eu nunca sofri uma retaliação, assim, enfim, pelo uso da tatuagem. E olha que eu preguei e prego, enfim, em contextos dos mais diversos, enfim. Sim. Contextos bem presbiterianos, batistas, assembleianos, convenção da Assembleia de Deus, enfim. Mas nunca sofri uma retaliação. É claro, normalmente eles pensam que eu fiz a tatuagem antes de convertido. Entendi. A partir desse podcast pode ser que comece agora. Pode ser que comece alguma retaliação, Agora, a gente não pode banalizar. A igreja ela tem, como é que se diz? Ela tem um certo limite. Aqui eu não uso gravata, beleza, mas aí aqui o pastor vem de bermudão para pregar, tá tranquilo. Nada contra, vou tocar no exemplo. Você é cheio de tatuagem, eu também sou. Minha esposa é. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu fico incomodado de balançar uma nova tatuagem. Eu acho bonito. Mas o que vai causar a quem está me olhando? Será que isso vai ser bom para mim ou ruim para... Eu digo para mim que eu digo Cristo na minha vida. Ou ruim? Vai causar pelo menos um transtorno? 50% vai discordar? Então para que eu vou fazer? Se hoje eu não preciso viver para mim, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Meu corpo, eu não preciso que ninguém fique adorando meu corpo. Porque se eu faço uma tatuagem, eu não vou fazer para ficar embaixo dessa camisa. Para ninguém nunca ver. Você vai fazer uma tatuagem para todo mundo ver. Então é sinal que você quer que os outros vejam. Então existe algo dentro de você que está precisando ser preenchido. É a minha visão. Você vê que as pessoas que têm falta de Deus, elas tatuam a um ponto de chegar a tatuar a cara. Vai tatuando tudo, cara, não deu jeito, o cara corta a língua no meio, pinta o olho de preto e vai embora. Daqui a pouco bota 2 chifres na testa. Está me entendendo? Então assim, eu não posso falar da Bíblia, que a Bíblia condena a tatuagem. Agora eu falo de cultura. Eu descobri que a cultura em cima da tatuagem não era judeia, era egípcia. No antigo Egito, quem adorava um deus, que tinha centenas de deuses, aí eu adorava o deus Sol, o deus Ra. Então, exemplo, você está na macumba hoje, você é filho de fulana, geralmente o cara usa um adesivo no carro ou usa uma tatuagem no corpo, sim ou não? Ou a camisa do cavalo com o dragão, ou o medalhão no peito, é assim que funciona, não é? Para dizer que você é filho do cara, sim ou não? No Antigo Egito o cara tatuava o corpo com ou era esquentando, ou era ferindo a carne, para poder tinta, que eles tinham o mesmo procedimento, e fazia um sol no corpo. Cada deus tinha um significado. Então a tatuagem nasceu no Antigo Egito, nas antigas civilizações pagãs. Claro, a gente veio e modernizou, cultura e tudo mais. Verão, tropical, país tropical, todo mundo acha bonito, botar tatuagem, tudo mais. Eu estou com 50 anos. Há 35 anos atrás, quem tinha uma tatuagem no peito ou no braço era bandido. Então, eu escondi a minha primeira também. Então, há 35 anos atrás, estou falando que eu lembre. Há 35 anos atrás, quem tinha uma tatuagem, se você entrasse para namorar uma menina, entrasse na casa dessa menina, com uma tatuagem aparecendo, você não voltava nunca mais. Ninguém aceitava, né? Então, porque não era da nossa cultura. O que a cultura fez? O que a televisão fez? Ela foi banalizando e trazendo as novelas e tudo mais, aderindo a tatuagem, a marca, para todo mundo achar aquilo um modismo. Agora, o que de 10 anos para cá virou modismo? Fechar o braço todo. Por quê? Porque Neymar, porque os jogadores todos começaram a fazer. Porque os MCs começaram a fazer. Começaram a MC fazer tatuagem na garganta. Os MC começaram a meter a tatuagem no garganta. Todo mundo com tatuagem na garganta. A moda do mundo
ela conduz o passo através da cultura do nosso país. Quando você se agarra muito nisso, é porque você não está se agarrando no que é de Deus. Você está mais agarrado nas coisas do mundo que de Deus. Bom, minha opinião, tá? Falando da minha opinião. Não estou falando de Bíblia, não. Estou falando de opinião, em cima de Bíblia. Mas estou falando da minha opinião. Existem igrejas, que eu não vou citar o nome, que tem, dentro da igreja tem um estúdio de tatuagem. Dentro da igreja. Então, olha o exemplo. Você tinha uma tatuagem, foi lá fazer uma tatuagem para preencher o teu vazio, que você estava triste. Então, você estava triste e foi fazer uma tatuagem. Para se sentir bem, né? Tá me entendendo? Eu tenho uma tatuagem no meu braço, que eu estava virado, doidão. Passei no centro do Alcântara, passei na frente de um estúdio de um amigo meu, que morava até no Catarina, que era Johnny Pitbull. Eu entrei na frente do estúdio, Johnny me olhou, me viu virado, doidão. Falou, caraca, mano, tá embrasado, hein, mano? Falei, caraca, eu tô virado. Ele, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, pô, faz a tatuagem aí. Sabia nem o que você quer, não sei. Qualquer coisa. Doidão, pô. Aí ele olhou pra minha cara e falou, maluco, tu tá ruim. Vamos fazer o seguinte, mano, tu tá carregado. O cara não conhece a Bíblia, não conhece a verdade. Falou, vamos fazer aqui uma carranca balinês que vai espantar os maus fluidos da tua vida, que está muito pesado. Uma carranca de Bali. É um demônio. O cara fez uma carranca no meu braço. Meteu uma carranca no meu braço com os dentes, com aquelas paradas assim de chifre. Até hoje está aqui, mas ei, vou fazer o quê? Ué, vou arrancar o braço fora? Entendeu? Tá, mas aí a carne, ó, do pó veio, do pó nós retornaremos, sim ou não? Por isso que a gente entende, que a carne, ela é suja, a carne é impura, entendeu? Eu aceitei Jesus, o que importa hoje não é o meu corpo mais, claro, o que eu faço com ele daqui para frente, entendeu? Mas o que eu fiz para trás, pô, e aí, ó, exemplo, aceitei Jesus, eu era espírita, eu tenho o tatuado o Zé, o Tranca. Não tem não, em nome de Jesus. Eu estou falando, você imagina a pessoa tatua tudo no corpo, porque ela confessa aquela fé, aceitou Jesus agora, e agora o que ela faz com o corpo? Ela vai tatuar anjo agora, tatuagem de Jesus Cristo em cima para tapar a Santa Ceia? Então, mas você é o que a tua atitude é diante de Deus. Quando você passa a conhecer a verdade, então para que você vai fazer aquilo que pode trazer constrangimento? Aí que está a raiz do problema de uma tatuagem de quem é cristão. Tu está confessando uma fé que é algo que é fútil. Vai te acrescentar o quê no reino? Vai trazer que brilho para Cristo na tua vida? Ah, vou tatuar Jesus Cristo, a cruz dele no meu peito. Vou tatuar os anjos aqui e o portão do céu aberto no meu peito. Quem vai me ajudar em quê? Vai ajudar os outros em quê? Detalhe, eu vou ter que mostrar meu peito para os outros para ver o céu aberto. Então não tem lógica, entendeu? Então assim, aí eu vou para as culturas. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará de tudo, cara. Desde o momento que o Espírito Santo ele consiga te convencer. Cara, se o cara não for convencido pelo Espírito Santo, quem é um homem para convencer, irmão? Tem pastor que se tatua até hoje. Então, ponto, acabou. Acabou. A igreja, bola... Olá pessoal, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre tatuagem, porque nos últimos anos o número de pessoas tatuadas tem aumentado bastante, inclusive dentro das igrejas. Mas será que isso realmente é pecado? Isso pode atrapalhar a pessoa a entrar no céu? E se for um versículo, uma mensagem de Deus tatuado na pele, isso Deus permite? Essas são dúvidas que passam pela cabeça de muitos cristãos, por isso eu vou analisar junto com você o que a Bíblia diz sobre este assunto e fazer com que você entenda de uma vez por todas se tatuagem é pecado ou não, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Irmãos, as tatuagens são muito populares em várias partes do mundo. Antigamente, as pessoas costumavam relacionar as tatuagens
com facções criminosas, bandidos e delinquentes. Isso é uma realidade que vem mudando muito com o passar dos anos. Hoje, várias pessoas consideram a tatuagem como uma arte, como uma simples forma de expressar coisas que elas gostam e têm carinho. Existem pessoas que marcam o seu corpo para lembrar de algo importante em suas vidas, seja uma data, uma frase ou o nome de alguém por quem ela tem um carinho muito especial. E até mesmo dentro da igreja é possível ver cristãos usando essas tatuagens. Muitos deles usam versículos bíblicos ou o símbolo da cruz para representar o sacrifício de Jesus em sua pele. Mas será que isso é correto aos olhos de Deus? Será que os tatuados entrarão no reino do céu? Vamos entender melhor agora o que a Bíblia nos ensina. Eu sei que muitos cristãos são rápidos em afirmar que a tatuagem é pecado por causa daquela passagem de 1 Coríntios capítulo 6, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ler o que está escrito nessa passagem. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, eu não sei se vocês separaram, mas esta passagem bíblica está falando sobre imoralidade sexual. Ou seja, quando você comete imoralidade sexual, você está desrespeitando o seu corpo como templo de Deus. E por isso nós não podemos usar essa passagem para falar sobre tatuagem, ok? E outros cristãos também dizem que tatuagens no corpo é pecado porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando alguém coloca uma tatuagem permanente em seu corpo, esta pessoa estaria alterando a criação de Deus. Se seguirmos essa ideia, o nosso corpo é puro e nós devemos permanecer com ele puro por toda a vida, porque foi assim que Deus nos fez. E tatuar o corpo com tinta seria uma violação grave da criação de Deus. Mas vamos pensar um pouco aqui. E as pessoas que furam as orelhas, pintam as unhas, fazem mechas no cabelo? Se nós formos seguir ao pé da letra, essas práticas também deveriam ser repensadas. Por isso essa visão não tem nada a ver, ok? E você pode até dizer que tatuagem é uma prática mundana que surgiu apenas nos tempos modernos e que tem afetado a igreja nos dias de hoje. Mas você sabia também que já existiam pessoas tatuadas na Bíblia? Olha só o que Deus disse em Levítico capítulo 19, o versículo 28. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Por muito tempo, muitos cristãos pensavam que este versículo condenava a pessoa que tinha uma tatuagem, mas ele fala sobre um ritual que os pagãos faziam aos seus deuses na época de Moisés. As pessoas daquela época tatuavam seus corpos com símbolos e nomes de falsos deuses a qual eles prestavam culto. E por isso nós não podemos afirmar que tatuagem é pecado, até mesmo porque este versículo que está no livro de Levítico fala sobre o tempo da lei, e hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Deus estava falando com o povo de Israel para que eles fossem diferentes dos outros povos que adoravam falsos deuses. E nós cristãos não estamos debaixo da lei de Moisés. E no Novo Testamento não encontramos nenhum versículo que proíba fazer tatuagem. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, então eu já posso fazer tatuagem no meu corpo? Calma, eu não estou aqui encorajando você a ir correndo fazer uma tatuagem só porque a Bíblia não condena isso. Alguns pontos precisam ser analisados antes de você tomar essa decisão importante. Lembre-se que tatuagem é algo que ficará marcado para sempre em seu corpo e decisões que são para a vida toda devem ser muito bem pensadas. E tem outra coisa, não é porque algo não é considerado pecado que nós devemos fazer. Muitas decisões que nós tomamos podem causar contendas entre as pessoas à nossa volta ou escandalizar outros irmãos na fé. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Irmãos, eu recebo muitas mensagens de famílias que dizem estar sofrendo com seus filhos porque eles estão fazendo tatuagens escondidos sem a permissão deles. E isso eu tenho certeza que não agrada o coração de Deus, porque eles estão desobedecendo seus pais, e a Bíblia é muito clara ao dizer que nós devemos honrar pai e mãe, ok? Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, também diz que nós devemos ouvir as instruções dos nossos pais e não deixar os ensinamentos deles de lado. Então, meu querido, você que está aqui, ainda mora com seus pais e tem o desejo de fazer uma tatuagem,
consulte primeiro a eles. Ouça o que eles têm a dizer antes de tomar essa decisão. E um outro motivo para se pensar muito antes de fazer uma tatuagem é o fato de que nós estamos em constantes mudanças em relação àquelas coisas que nós gostamos e deixamos de gostar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando aqui sobre as fases naturais da nossa vida. Um dia nós já fomos crianças, nos tornamos adolescentes e depois adultos. E todas essas fases acompanham desejos e situações diferentes. Agora pense numa coisa, será que você vai ser a mesma pessoa daqui a 10, 15 anos? Aquilo que você deseja tatuar hoje irá agradar você daqui a alguns anos? Nunca se esqueça disso. Tatuagem é para a vida toda e nós não podemos prever o que vai acontecer conosco no futuro. De qualquer forma, a tatuagem não é pecado e ela não vai tirar a salvação de você, ok? Então quer dizer que os tatuados podem ir para o céu? Meu irmão, é claro que sim. A Bíblia diz que para sermos salvos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como o único Salvador. E se você já tomou essa decisão, você está salvo. E caso você ainda queira fazer uma tatuagem, eu acredito que você precisa analisar alguns pontos para que essa decisão não se transforme em um problema e principalmente não desagrade a Deus. Então eu vou te mostrar aqui 4 pontos que você deve analisar. O primeiro, saiba que tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse princípio citado pelo apóstolo Paulo, ele deve ser aplicado em todas as nossas ações, inclusive quando se decide fazer uma tatuagem. Se ela está relacionada apenas à vaidade, ou se é um ato de rebeldia contra algo ou alguém, ela não deve ser feita porque não será para a glória de Deus. Saiba que Deus leva muito a sério as nossas motivações quando fazemos as nossas escolhas, pois Ele sabe que uma motivação errada com certeza vai nos levar para o caminho errado. Então, antes de fazer uma tatuagem, você precisa se perguntar: a minha decisão de fazer uma tatuagem vai glorificar o nome do meu Deus? O segundo ponto a analisar: que tipo de tatuagem será feita? Muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer uma tatuagem, mas a verdade é que existem muitos desenhos que carregam fortes simbologias, vindas até mesmo do satanismo. Por isso, se você quer fazer uma tatuagem, procure saber muito bem qual é a origem do desenho a ser feito e peça a opinião de várias pessoas que você considera que são de Deus. Meu irmão, não faça nada precipitadamente. E tome muito cuidado também para que você não se vicie. Eu falo isso porque é muito comum as pessoas fazerem a primeira tatuagem e logo elas já estão pensando na próxima e sem perceberem já fizeram várias tatuagens no corpo. Então sempre reflita por que você quer fazer a próxima tatuagem, ok? O terceiro ponto a analisar: a tatuagem vai escandalizar? Eu sei que essa questão do escândalo é muito subjetiva, porque o que pode escandalizar uma pessoa pode ser totalmente normal para outra. Mas Paulo nos deixou um bom ensinamento a respeito desse assunto em 1 Coríntios capítulo 8, quando fala sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. E nessa passagem ele faz 2 conclusões importantes que podem ajudar você que está pensando em se tatuar. Olha o que ele disse: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para as pessoas da sua época, mas ele também quis ensinar que o reino de Deus é formado por uma família de muitos irmãos e nós não podemos pensar de forma egoísta. Então, se você quer fazer uma tatuagem, avalie se essa decisão vai trazer mais problemas do que bênçãos para a sua vida, ok? E o quarto ponto que você tem que analisar é se você sente a paz de Cristo no seu coração. Se você quer fazer uma tatuagem, mas você tem mais dúvidas do que certezas, preste atenção ao que está escrito em Colossenses capítulo 3, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. O dicionário diz que o árbitro é aquele que tem a capacidade de julgar e apontar a direção certa sobre algo. Com isso, a Bíblia coloca a paz de Jesus como uma excelente forma de nos guiar quando precisamos tomar uma decisão importante. A dúvida geralmente tira a nossa paz. Então, se a dúvida é maior do que a certeza,
em relação a fazer uma tatuagem no seu corpo, pode ser que Deus não queira que você faça. O importante é que você sempre obedeça à vontade do Senhor para não se arrepender no futuro. E vale lembrar que essa paz de Cristo que eu citei para você vem através da nossa comunhão com o Senhor à medida em que nós o buscamos em oração. Por isso faça o seguinte: ore e esteja com seu coração aberto para ter a confirmação de Deus, seja para ouvir um sim ou para ouvir um não. E se a sua consciência estiver pesada e mesmo assim você fizer, então você pecou. Veja o que está escrito na Bíblia em Romanos capítulo 14. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, agora eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que esses pontos que eu citei para você são suficientes para você decidir se você quer fazer ou não. E antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu tinha muita vontade de fazer tatuagens, mas os meus pais pegaram muito no meu pé para eu não fazer. E como eu era jovem, muito impulsivo, com certeza hoje eu teria o meu corpo todo tatuado, mas eu agradeço a Deus porque Ele usou os meus pais para me alertarem, porque senão com certeza eu estaria arrependido hoje. E uma vez eu conheci um homem de Deus muito abençoado que fez muitas tatuagens, sendo que a maioria delas eram religiosas, com símbolos de cruz e versículos. Mas mesmo assim ele me disse que se arrependeu amargamente de ter feito e que ele não aconselharia ninguém a começar. Então, meu irmão, o meu conselho é que você analise bem, porque marcar o corpo para o resto da vida é algo muito sério. Ah, e tem mais um detalhe. Eu sei que muitos cristãos não fazem tatuagem porque eles pensam que precisam conservar o corpo para a ressurreição com Jesus, mas essa é uma forma errada de pensar. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que o nosso corpo será glorificado. Ou seja, lá no céu nós não teremos um corpo restaurado, mas sim um corpo completamente novo. E se não fosse assim, o que seriam das pessoas que morreram em um incêndio, em uma explosão ou em um acidente de carro? Veja o que o apóstolo Paulo disse: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. E para resumir então, eu quero que você reflita sobre a sua verdadeira motivação, veja se ela irá escandalizar os irmãos e se você sente a paz de Cristo no seu coração.